Evangelho de João, capítulo de número 6. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso 2 e 3 diz assim: grande multidão seguia Jesus, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Meu Deus, continua, Senhor, a operar e a falar conosco nessa noite, Deus. Pai, que nessa hora nós possamos ter a nossa mente, o nosso entendimento renovado pelo poder da tua santa palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode ser sentado, pode ficar à vontade na casa do Senhor. Graças a Deus por isso. Amada igreja, nós estamos aprendendo biblicamente sobre qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Há 2 domingos atrás nós aprendemos sobre o poder da unidade. Nada é impossível quando o povo é um. Domingo passado nós aprendemos então que para que essa unidade permaneça, para que ela não vá embora, é necessário um exercício, é necessário que nós possamos ser exercitados na fidelidade. Então nós pregamos que a fidelidade é o exercício da unidade, para que a visão de Deus seja cumprida no meio do seu povo. Então nós falamos sobre fidelidade a Deus, fidelidade ao seu pastor, fidelidade à igreja, fidelidade com os irmãos, fidelidade ao cônjuge, aos pais, aos filhos. Falamos sobre fidelidade nas finanças. Por que nós damos ênfase à fidelidade? Porque nós vimos no domingo passado que fidelidade é um fruto do Espírito e ela é exigida inclusive para que nós possamos ser salvos. Então nós também somos alertados à palavra de Deus a termos fidelidade ao nosso patrão. Colossenses 23, 22 e 23 fala isso. Diz assim: vocês que são funcionários, obedeçam em tudo a vosso patrão segundo a carne, não servindo só na frente deles como para agradar ao homem, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que você fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então você que trabalha, você que tem um superior lá na sua empresa, a palavra de Deus fala que você tem que ter fidelidade ao seu patrão. Ah, pastor, mas eu sou fiel. Será mesmo? Tem pessoas que costumam levar coisas do trabalho para casa sem pedir permissão. Ah, pastor, mas é uma caneta. É uma caneta, mas não é seu, é da empresa, né? Então nós precisamos ter fidelidade. Fidelidade também ao empregado, para aqueles que contratam serviços. Efésios 6,9 está falando isso. E vocês que são patrões, fazem o mesmo para com seus funcionários, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e está no céu, e Ele não faz acepção de pessoas. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não sou empresário. Mas de repente, se você contrata uma pessoa para fazer uma faxina na sua casa, você é patrão. Se você contrata alguém para dar reforço a escolar ao teu filho na tua casa, você é patrão. Então você tem que ter fidelidade, você tem que pagar a pessoa pelo devido serviço que ela está fazendo. Tudo isso nós vimos no domingo passado, por quê? Porque nós temos que ter fidelidade à visão que Deus colocou no coração do homem que está aqui à frente dessa igreja, que é o pastor Miguel. Nós lemos 1 Coríntios 1,10: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo e que vocês dizem no que vocês dizem, e que não haja divisão entre vocês, sejam perfeitamente unidos e num só propósito. Querido, nós falamos muito a respeito de fidelidade. Fidelidade, nós falamos aqui no domingo passado, é a característica de quem se pode contar, daquele que não falha. Fidelidade, meus amados, é na verdade a característica de um discípulo. E essa é a grande reflexão de Deus para nossas vidas nessa noite. Quem
de analisar o nosso próprio coração. Quem eu sou diante de Deus? Vamos começar pelas características da multidão. Vamos ver que, se nós lermos todo o capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos ver nitidamente a diferença desses dois grupos. Quem é discípulo e quem é multidão. Primeira característica da multidão: a multidão se empolga com os sinais. É como a cana abanada pelo vento. É como a palha seca, que o vento sopra e ela vai sem rumo. Ela se empolga com os sinais. Você vai ver exatamente Jesus falando para essa multidão: olha, eu sei por que vocês estão me seguindo. Não é porque vocês acreditam em mim, mas é porque eu multipliquei os pães e os peixes, vocês encheram a barriga e agora vocês estão atrás de mim de novo. Multidão se empolga com sinais. A irmã falando de tal, botou oração na casa dela, é profecia e revelação, vamos lá. Mas abriu uma outra igreja ali e está fazendo isso, vamos lá. É multidão. Você já ouviu falar no crente macaco, né? Fica de galho em galho, de igreja em igreja, de porta em porta. É multidão. É multidão. Ele quer dar muito espiritual, mais santo do que todo mundo, mas é multidão. A multidão estava correndo Jesus só por causa dos sinais. E nós aprendemos aqui durante esses dias que a Bíblia nos ensina assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Então não é para ninguém ficar correndo atrás de sinal. Se Jesus te chamou aqui, é aqui que o milagre vai acontecer. Outra característica da multidão: só quer receber. A primeira pergunta de quem é multidão: o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma coisa com isso? Eu tenho que fazer faxina hoje na igreja, o pastor vai me pagar quanto para fazer isso? Multidão só quer perguntar isso. Olha só, versículo 26 e 27. Eu vou continuar todo o capítulo 6 de João. Nas características nós vamos ver. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os milagres que eu havia feito. Não trabalhem a fim de conseguir somente a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês. Este, o meu Pai, Deus, o selou. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não se preocupa se por acaso no final da mensagem você descobrir que por acaso você é multidão. Porque a Bíblia diz assim: a esses o meu Pai o selou. Ou seja, da multidão saem discípulos. Quando a multidão recebe o poder do Espírito Santo de Deus, aí ela se transforma em discípulo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Aí você vai ver outra característica da multidão. A multidão, ela é murmuradora. Ai, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Olha o versículo 41 e 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como agora ele está dizendo que desci do céu? A multidão, irmãos, é murmuradora, coloca defeito em tudo. Muitas vezes é aquela pessoa que nem faz e nem deixa os outros fazer. Tem uma frase muito interessante que diz assim: que nunca quem olha faz melhor do que quem está fazendo. Né? Quer ver uma situação interessante? Vamos falar de uma coisa que dizem que todo brasileiro entende. Eu não sei se funciona comigo, mas acho que é, né? Se todo brasileiro entende futebol, né? Aí de repente entra um técnico novo lá no time que está perdendo e isso vai resolver tudo. E às vezes tem sempre, né? Porque só quem sabe onde o cara aperta e quem calça o sapato. Então a multidão é murmuradora. Outra característica da multidão, querida: a multidão é questionadora, sabe tudo. Tem até o título de um livro: Cuidado, crente sabe tudo. O meu superintendente lá no Ceará, ele passou por uma experiência bem interessante. Toda vez que eu ia pregar, tinha um diácono que ficava lá na porta, nem sabe pensar que pastor, eu já sei. Eu já sei. Aí o pastor pegou, né, ficou assim, macho, como diz a história, chegou um culto de domingo. Aí disse: irmão, nessa noite nós vamos receber um pregador que é altamente usado por Deus, sabe muita coisa para dar. Chamou: vamos receber o diácono fulano de tal. Aí ele já ganhou nas bases, né? Pegou a Bíblia, abriu lá, leu o versículo, não falou 10 minutos. Nunca mais ele viu com essa
história de eu já sei. Querida, a palavra de Deus se renova. Enquanto nós estivermos vivos, é aprendizagem. Passou para agora, você for salvo, você vai continuar aprendendo. Porque lá no céu Jesus é infinito, a glória dele é infinita. Todo dia quando nós estivermos no céu, nós vamos aprender uma coisa nova disso. Mas a multidão é questionadora. Olha o versículo 60. Mas muitos seguidores de Jesus ouviram isto e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Irmão, quem não é discípulo, quem é multidão, não aceita a mensagem verdadeira, o Evangelho de Cristo. Eu vejo hoje nas igrejas um oba-oba, sabe? Assim, aí Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo, ele é poderoso para fazer? Mas não se escandaliza não, tá? Sinto muito lhe dizer, mas a mensagem do Evangelho de Cristo é uma mensagem boa. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, como agora foi ministrado no louvor, mate a sua carne e me siga. Mas a multidão não quer abrir mão, não quer renunciar. Lembra que a gente falou no ano passado? Que a fidelidade exige compromisso, o compromisso exige renúncia. A multidão é questionadora. Na hora que Jesus estava derramando bênção, multiplicando o pão e o peixe, estava uma maravilha. Aí quando Jesus começou a dar o chicote para o povo se converter, quem que pode aceitar isso? Aí olha, nem Jesus, aí o pessoal começou a sair da igreja de Jesus. Olha que povo, gente. Jesus era o pastor da igreja e o povo não estava aceitando nem a mensagem de Jesus. É multidão. Quando o meu pai, pastor, ele disse uma coisa interessante. Tem gente que gosta de mensagem carapa da açúcar, que é doce. Aí na hora que vem o negócio para apertar, ele não gosta, ele sai da igreja. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, a multidão é questionadora. Quem pode aceitar isso? Não é desse jeito, eu acho melhor que é daquele outro jeito. Outra característica da multidão, não tem compromisso. Olha o versículo 66. Por causa disto, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. A multidão não tem compromisso. Para ela, tanto faz como tanto fez. Se a igreja está bem, se a igreja está mal, ela continua agindo do mesmo jeito. Ela só quer para ela, né? Como a gente falou aqui, só quer receber. Sabe qual é a característica da multidão? É ingrata. Jesus tinha alimentado aquele povo não morrer de fome no meio do deserto. Jesus tinha curado eles, expulsou o demônio deles, estava ensinando a verdade para eles ser salvos. Mas na hora que o negócio apertou, eles não pensaram duas vezes. Eu ficar nessa igreja, Deus me livre. É ingrato. A ovelha chega na igreja, cheia de carrapicho, cheia de cão nos couro, passou, paga o preço, vai tirando os carrapichos. Aí de repente, na hora acontece alguma coisa, ele vai embora. Multidão ingrata. Outra característica da multidão, dá trabalho. Multidão quebra a cabeça, que não é brincadeira, gente. Por quê? Porque não tem compromisso, porque não está na visão, porque não está dando unidade. E a multidão não sabe perdoar e nem aceita a disciplina. Olha só, interessante isso. Paulo vai falar lá em 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, diz assim: olha, sabe porém isto, Timóteo, que nos últimos dias virão dias difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, rapazes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de santos, mas negando a verdadeira santidade. Destes, afasta-te, pois eles aprendem, para que eles aprendam a nunca mais brincarem com a verdade. Olha o que Paulo está falando, que nos últimos dias aconteceria isso, de ter muitas multidões aí, achando que vai ser salvo, né? Olha só, Hebreus 10:39 diz assim: nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 12:9 diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne que nos corrigiram, e nós os respeitávamos. Será que nós não podemos se sujeitar ao Pai e Criador de todas as coisas quando vivemos? Porque aqueles, os nossos pais terrenos, por um pouco de
está dizendo aqui, irmãos? Por que a multidão largou Jesus? Porque Jesus começou a falar que a multidão tinha que andar em santidade. E a multidão não queria. Aí o texto de Hebreus está dizendo: quem recebe a disciplina, na hora não aceita, não. Acha que está na razão. Mas depois, quando ele para para pensar, quando ele recebe a disciplina, a repreensão do Senhor, aí ali produz fruto de justiça. É interessante nós observarmos isso. E os discípulos, pastor? Quem são os discípulos? Vamos ver quem é discípulo aqui então. Primeira característica do discípulo: o discípulo paga o preço. Nós lemos no versículo 3: Jesus subiu um monte com quem? Com discípulos, não foi com a multidão. Discípulos chega junto, né? Versículo 3 fala: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. É aquele que é fiel e o pastor pode contar com ele. Sabe qual é a outra característica do discípulo? Discípulo se assenta. Olha só, Jesus subiu um monte e assentou-se com os discípulos. Sabe o que é isso? Discípulo tem comunhão, compartilha da mesma visão. Quando Jesus se assenta ali com os seus discípulos, eles estavam compartilhando de um mesmo propósito. E a multidão não estava ali, quem estava ali eram os discípulos. Eu falei que a multidão dá trabalho, o discípulo trabalha. Olha a diferença. Olha só, do versículo 5 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu aos discípulos, e os discípulos distribuíram à multidão que estava sentada, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando a multidão estava reclamando lá: eu estou com fome, não tem nada para comer, porque isso, porque aquilo, aí os discípulos estavam trabalhando, organizando o povo, distribuindo pão, distribuindo peixe, estava suando a camisa. Isso é discípulo. Isso é discípulo. Uma das coisas que nós aprendemos bastante lá no CTM: aquele que não serve para servir, não serve para nada. Aquele que não serve para servir, não serve para nada. Sabe outra característica do discípulo? Tem experiência sobrenatural com Deus. Olha o versículo 19 e 20. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, temeram. Porém Jesus lhe disse: não temas, eu sou. Olha só, a multidão não viu Jesus andando sobre as águas, são os discípulos que viram. Aleluia. Multidão não tem experiência com Deus, ele vive de carona, vive à custa da experiência dos outros. Deus tem experiências próprias para a tua vida nessa noite. Outra característica do discípulo: ouve a voz do seu Senhor e obedece, é submisso. Olha o versículo 21. Então eles, de bom grado, o receberam. Jesus, estava andando sobre as águas, receberam no barco, e logo chegaram ao lugar onde iam. Então, o discípulo, na hora que Jesus falou: não temas, porque eu sou. Tu, Jesus, então pode vir aqui no barco, pode dirigir aqui o negócio. Multidão, escuta a voz de Jesus. Você viu lá, a multidão foi embora. Discípulo escuta e obedece. Essa é a diferença, hein? Escuta e obedece. Porque tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas não obedece. Tem que ouvir e obedecer. É discípulo. Sabe qual é a característica? Outra característica do discípulo? É ensinável. Tem uma passagem muito interessante em Provérbios, assim: não seja como um jumento sem freio. Já pensou um jumento sem freio? Tem que pare aquele negócio, né? Mas aí o discípulo não é ensinável. Olha o versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai me dá, ouviu e aprendeu, e vem a mim. Senhor Jesus falando. Então a multidão, ele tem desejo de conhecer mais a palavra de Deus, de aprender, de consertar as coisas erradas que tem na vida dele, né? De acertar para ser salvo. E a outra característica do discípulo: tem compromisso, é fiel ao seu pastor, e o seu pastor pode contar com ele, pois tem a mesma visão e o mesmo propósito. Na hora que a multidão estava levantando, né? Na hora que a multidão estava indo embora, deixando Jesus, questionando o ensinamento de Jesus, lembra que a gente falou no primeiro domingo? Deus não aceita duas visões no mesmo lugar. Então quem
vamos para onde? Foi aqui que nós fomos curados, foi aqui que realmente nós recebemos um emprego e começamos a prosperar, foi aqui que eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi aqui que eu comecei as aulas. Não, vamos para onde, meu Deus? Discípulo tem compromisso. É diferente da multidão. Quem nós somos diante de Deus? Discípulos ou multidão? Quero que vocês coloquem de pé essa noite, em nome de Jesus. Vou pedir que você venha aqui na frente. Nós estaremos daqui a pouco recebendo a ceia do Senhor. E nós temos que analisar nossas vidas, como que elas estão. Nós temos que analisar nossas vidas, como nós estamos diante do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos. Senhor, se até agora eu tive um coração de multidão, não foi o coração, Senhor. Renova a minha vida, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Você precisa ter a mesma visão, igreja. Andar em unidade, ser fiel, ser discípulo. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós entramos na tua presença para te pedir, Senhor, que tu sondes e conheça o nosso coração. Se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que precisa do nosso coração ser mudado, a começar em mim, Senhor, a começar do meu próprio coração, Deus. Muda o nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus.
negou a fé, é pior que o mundo. É por isso que tem que haver reconciliação diante da mesa do Senhor. Eu não sei por que Jesus está mandando falar isso, mas Deus sabe. O Senhor sabe e conhece os corações. Lembre-se disso. Seja discípulo. Nunca deixe com que as coisas deste mundo apaguem a chama do primeiro amor. Certa vez alguém chegou para mim e disse: olha, todas as profecias que tem na Bíblia têm que se cumprir. Eu digo, nas nossas vidas. Eu disse, tudo bem, vírgula. A profecia que disse que o amor vai esfriar na minha vida, eu não quero que se cumpra, não. Na minha vida eu quero que se cumpra a profecia dos eleitos. Que não receberam o descanso do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Deus abençoe o Senhor.